Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo, quero conversar com vocês, falar um pouco sobre astrologia. Semana do dia 3 de abril, acabamos de passar por uma lua nova em Áries, muito impulso, né, para um início, né, em todas as áreas da vida. Se você tem um projeto, se você tem uma, uma ideia, né, um momento ideal para que você comece a dar start a essa ideia, comece a trabalhar nesse projeto, né? Eu vinculei muito, né? Eu tentei usar bastante a ideia da jornada do herói para explicar a importância, né? Primeiro, do ano novo astrológico, a entrada do Sol em Áries, que é a nossa aquela consciência, né? De que a gente precisa sair da inércia para poder começar, para poder ir em direção dos nossos sonhos. Mas no momento do ano novo astrológico era uma lua minguante, então ainda tinha alguma energia de reflexão sobre, né, a alunação de peixes. E eu achei bastante importante na semana passada tentar mostrar para vocês que era importante ter nessa atitude, né, de pioneirismo, de empreendedorismo, era importante ter saber, né, se posicionar no coletivo, saber que o coletivo, ao mesmo tempo que você influencia o coletivo, né, o coletivo também te influencia, né, e que esse coletivo traz algumas responsabilidades, né, bastante enfatizadas no momento pela presença de Saturno em Aquário. E também tentei mostrar para vocês sobre a importância do amor, né, do amor universal, da compreensão, da empatia em relação ao outro. Também muito enfatizada pelos dois regentes de peixes, né, em conjunção, praticamente em conjunção, Júpiter e Netuno. Então, achei que era um momento bastante especial para trazer todos esses assuntos à tona. Mas eu não posso esquecer, né, que existe a reflexão, que existe, né, esse background, né, de conhecimento, mas que esse momento, né, essa alunação é uma alunação de botar a mão na massa, de iniciar as coisas, né, de realmente startar novos projetos, novas situações, novos sonhos, novos planos. Então é o momento de startar, né, de começar. Então tudo isso, esse resumo que eu fiz para fazer um resumo sobre a semana passada, né, sobre a semana passada, semana retrasada, que era o ano novo astrológico e a lua nova em Áries. E agora, essa semana, né, damos continuidade nessa lua nova em Áries, com a lua passando de Áries para Touro. Hoje a lua está em Touro, né? Ou seja, aquela coragem de iniciar vira agora a perseverança de continuar, de persistir, de concluir aquilo que foi começado, né? Então, o signo de Touro traz essa ideia da constância, né? E da perseverança, do trabalho árduo, né? Que tem que ser realizado. E lógico que isso enfatiza, né, as principais características de Touro aí, que é a paciência e a perseverança. Enfatiza também um ponto importante que eu tenho comentado com vocês, que é a questão financeira, a questão monetária. Vou falar disso essa semana um pouco, né? Mas só fazendo um resumo rápido, né? A gente sai da iniciativa, desenvolve perseverança em Touro, para poder comunicar aquilo que a gente fez, que a gente construiu em Gêmeos, né?
que é a continuidade da passagem da Lua. E depois a gente vai ter que ter uma outra atitude né, de liderança, de pioneirismo em relação a nossa ancestralidade, né, a nossa família, quando a Lua chegar em Câncer. Então, todos esses cenários a gente vai ver nessa semana. E a Lua em Câncer vai fazer uma Lua crescente, né, em Câncer, que é uma Lua bastante interessante. Eu vou mostrar para vocês no mapa, porque é uma Lua que vai enfatizar, né, a nossa capacidade de dar e receber afeto e também, né, de liderar emocionalmente, né? Aquela famosa, tão divulgada aí, inteligência emocional. Então, todos esses cenários, né, nós vamos ver essa semana. E o que eu posso enfatizar essa semana é que o que vai reforçar muito essa lua crescente é que na terça-feira, de segunda para terça, Vênus entra em peixes, sai de Aquário, entra em peixes, ou seja, agora são 3 potências, né? 3 forças, 3 planetas fortes em peixes, porque 2 são regentes, Netuno, né, e Júpiter são regentes de peixes, e Vênus fica exaltado em peixes, ou seja, todas as qualidades, né, todos os assuntos que Vênus rege, como desde da sensibilidade, da criatividade, né, até a visão estética. Por exemplo, a Vênus, ela rege Touro. Então, em Touro, né, tem uma visão, uma capacidade de visão estética, uma capacidade de avaliar valor, né, muito devido à regência de Vênus. Assim como outro signo regido por Vênus, que é Libra, né, também tem essa capacidade de visão estética e também tem essa capacidade de comunicação, né, de concórdia, né, de chegar a um acordo. Tudo isso é trazido pela energia de Vênus, uma energia feminina, né? Todos sabem que né, os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus, né? Mas através da energia de Marte a gente entende o masculino, através da energia de Vênus a gente entende o feminino. Então, essas características, né, que são desenvolvidas por Touro, né, e Libra, elas também aparecem na passagem de Vênus por Peixes, mas com, né, um toque a mais, que é a capacidade do amor universal, né, de aumentar muito mais a nossa sensibilidade, nossa capacidade de demonstrar afeto, né, e a sensibilidade nas artes, né, na criatividade né, na construção daquilo que é belo, né, então desde a poesia até o cinema, né, tudo que envolve a criatividade, né, vai ficar assim bastante forte por causa dessa passagem de Vênus pelo signo de Peixes. Já está, né? Porque, como eu disse, Júpiter e Netuno estão em Peixes. Então, Vênus entra em Peixes, aumentando essa capacidade de compreensão e empatia e desenvolvendo todas essas possibilidades de sensibilidade, né, e de sensibilidade e capacidade artística, né? Então, fiquemos atentos. Isso vai fazer um pouco de contrabalanço, né, um pouco de equilíbrio com a conjunção de Marte com Saturno, né? É uma conjunção muito mal vista, né, pelos astrólogos, muito mal compreendida também, né? Porque de que modo eu vejo essa conjunção, né? Então, Marte é a energia masculina, né? É a energia da ação, né? E Saturno é
é a energia da responsabilidade, né? De que forma a gente se compromete com as coisas. Então, quando a gente tem um bom relacionamento, né, um bom contato entre Marte e Saturno, é o melhor dos mundos, no meu modo de ver, né? Porque você consegue aplicar força, né, energia, de forma responsável, de forma comedida, né? É por isso que Marte, eu falei para vocês, quando a gente estava na lunação de Capricórnio, né, e Marte entrou em Capricórnio, eu falei que Marte ficava exaltado, né, em Capricórnio, porque Capricórnio é regido por Saturno, ou seja, toda aquela impulsividade marciana, né, encontra uma direção, né, encontra um direcionamento, né, e uma capacidade de focar em determinado assunto, né, e não ficar disperso, né? Então, Aquário é um signo fixo, né? Então essa capacidade de foco também existe, né? A capacidade de focar num determinado assunto, né, e desenvolver uma determinada ideia existe, né? Só que qual que é o lado negativo dessa conjunção? O lado negativo é que muitas vezes a gente não consegue, né? Nós seres humanos não conseguimos conjugar, né, a nossa liberdade com disciplina, ou a nossa conjugar a nosso espírito revolucionário com algo limitador, né, que é Saturno. Mas quando a gente consegue fazer isso, né, a gente consegue fazer grandes feitos, né? A gente realmente consegue fazer grandes obras. Eu mesmo tenho, né, Saturno em Leão, oposto a Marte em Aquário, né? Então, são dois lados de uma liderança, né? Uma liderança pessoal, uma liderança em relação ao grupo. Que talvez uma pessoa que não estudasse astrologia, ou que não tivesse buscado conhecimento, muitas vezes poderia usar isso, seria uma pessoa que não conseguisse controlar, né, a força que tem, né? Ou que não conseguisse estabilizar, né, entre o poder pessoal, né, e fazer parte de um grupo, né? Então, ou seria muito revolucionário, sem limites, ou muito conservador, sem, né, essa força de transformação. Então, é um momento crítico, porque muitas as pessoas podem ter problema para conviver com essa conjunção, exatamente nesse ponto, né? Quando me toca, né, meu senso de liberdade, né, isso me prende, de certa forma me machuca, ou pode ser o contrário, né? As pessoas que são o movimento pode ser tão libertário e pessoas, né, com Saturno mais forte, ficarem incomodadas com os movimentos, né, libertários e os movimentos que trazem algum tipo de rebeldia. Então, as pessoas podem sentir, né, essa conjunção de formas diferentes. Mas se a gente consegue unir, né, essa energia, né, masculina com o senso de responsabilidade, né, é melhor dos mundos, né? Realmente é alguém que consegue elevar o seu padrão, né, digo até de seu padrão de responsabilidade, né? O seu padrão de liderança também, né? Porque o, uma coisa controla a outra, né? Saturno controla Marte, né? E Marte não permite que Saturno fique estagnado. Então, é um balanço muito bom, muito bem feito, no meu modo de ver. Mas, né, se vocês escutarem outros astrólogos falando, provavelmente vocês vão ouvir, né, coisas bastante ruins dessa conjunção. E aí os dois estão em Aquário, realmente reforça
o lado revolucionário em uns, o lado autoritário em outros. Então, estamos no meio de uma guerra, né? E, de certa forma, essa guerra pode ficar um pouco mais acirrada, né? Mesmo com a entrada, né, de Vênus em Peixes, no mais, assim, como se fosse aquele slogan, né, do paz e amor, né? Essa conjunção pode tornar um clima bastante hostil. Como é uma conjunção que acontece em Aquário, ela também pode ficar muito forte nos meios, né, modernos, da internet, né, nesses debates políticos que vemos, né, constantemente na mídia e nas redes sociais. Isso também pode ser bastante propagado, né, esse tipo de conflito, né, disseminado na internet, ataques cibernéticos, né, ataques hackers. Então, cuidado com as contas, né, digitais, cuidado com, os governos devem tomar cuidado com essa questão dos ataques né, ao sistema, os sistemas do governo, né, mas um pouco de cuidado a mais deve ser tomado com essas coisas. E o que é bastante interessante é que isso vai bem, né, é uma conjunção que também ela traz um lado que, né, no meu modo de ver, é como se os paradigmas, né, os nossos dogmas, paradigmas, né, estão sendo testados, né, e a tendência é quebrar paradigmas, né. Então, eu acho que em todas as áreas aí do conhecimento, principalmente, né, na área desse compartilhamento de informações, que é aquariano, e principalmente, né, na área monetária, né, que é a presença aí de Urano, né, no signo de Touro. Lembrando que Urano é o regente de Aquário, né, o regente moderno. Saturno é o regente clássico e Urano é o regente moderno. Então, eu tenho falado bastante para vocês aqui sobre essa questão monetária. Vou continuar falando porque é uma questão que realmente precisamos prestar atenção, né? Inclusive, assim, dentro daquilo que eu estudo, que eu vejo, né, que eu pesquiso na internet, né, as pessoas que são pessoas que já têm essa questão de, né, um pouco mais, com uma visão um pouco mais aberta, né, diferente do mainstream, diferente assim, da mídia no geral, que apenas repassa informações, né, sim, que os governos querem que sejam passadas, por mais que, né, por exemplo, a Globo fala que vai contra o sistema, né, a Globo acaba repetindo informações, né, assim, aqueles que estão no comando querem que sejam passadas, né. E aqui eu posso trazer, por exemplo, um exemplo bem bem didático relacionado até a essa parte, essa vida monetária, né, a gente hoje, né, a gente hoje vive uma guerra entre dois países que são praticamente o mesmo país, né, Ucrânia e Rússia. Embora a Ucrânia, né, tenha conquistado a sua independência e deseja, né, ali com todas as forças ser um país democrático. País democrático, né, liberal, que deseja também desenvolver valores modernos, valores aquarianos, liberdade, igualdade e fraternidade. E existe todo um jogo político das grandes potências, né, de tentar ter uma hegemonia sobre os outros povos. Então,
A Rússia, né, na pessoa do Vladimir Putin, né, fez um plano muito bem feito para tentar, né, isso muitos analistas, muitos especialistas já se deram conta disso, né. No início era só os que estudavam economia na escola austríaca, mas alguns meios, né, mainstream, alguns meios mais de massa já estão chegando nessa conclusão, né, que o Putin ele armou uma guerra, mas a preocupação dele nunca foi a Ucrânia, a preocupação dele é realmente desvalorizar a economia ocidental, né? E ele já teria chegado, já teria conquistado, né, essa dissolução das economias ocidentais, e vamos resumir nos Estados Unidos e Europa, Estados Unidos e União Europeia, né, apenas com a possibilidade, né, de usar moedas diversificadas para a aquisição de commodities, né, que são as matérias-primas, então petróleo, né, alimentos, gás e tudo aqueles bens que a Rússia, né, é forte na produção. E se não houvesse a união, muito provavelmente ele já teria conseguido isso. Mas houve a união, né, dos países ocidentais, mas é uma união, embora seja uma união formada, né, desenvolvida em valores democráticos, os países ocidentais eles têm uma condição monetária muito frágil, né, devido à grande emissão, né, monetária que eles fizeram aí na pandemia, né, na crise da pandemia, e em outras crises durante o passar do tempo. Também outra principal foi a crise de 2008 ali, onde quebrou aquele banco Lehman Brothers. Então hoje nessa crise de 2008, né, o Banco Central dos Estados Unidos teve que comprar a dívida de vários bancos, porque, né, eu já disse isso em outros vídeos aqui, isso pode ser visto naquele filme A Grande Aposta. O mundo inteiro ia quebrar se não fosse feito algo, né? E o que foi feito foi impresso dinheiro a partir da compra da dívida de bancos, né? Quando eu compro a dívida de um banco, eu acabo deixando no caixa do banco dinheiro para que ele continue funcionando, continue emprestando dinheiro. Então, embora não fique muito claro, né, que isso é impressão de dinheiro, é importante que vocês percebam que se eu compro a dívida de um banco, né, vai sobrar dinheiro na caixa para ele continuar funcionando. Então, eu absorvi assim um bolo, né, de dinheiro que é um lixo, né, um dinheiro que é praticamente um lixo, porque ninguém vai se interessar por aquela dívida. Isso não é só os Estados Unidos que tem, é a Europa, é o Japão, né, são todos os países considerados, né, liberais, né, tem esse problema com a dívida, com dívidas nos seus bancos centrais, né? Mas eles não se preocupam tanto, né, porque eles têm a taxa de juros, eles têm inflação para ir reduzindo, né, o valor da dívida deles, né? Se o dinheiro, se eu peguei 100, né, se eu devo 100 agora, e se a inflação tira valor, né, desse dinheiro, muito provavelmente, quando eu pagar essa dívida daqui 10, 20 anos, esses 100 reais, na real, vai valer 20, 30, né, reais. Então, porque a inflação tira, né, valor do dinheiro. Então, eles têm esse recurso da inflação. Só que eles já chegaram nesse limite, no limite desse recurso, né?
E isso é muito preocupante, porque muito provavelmente isso vai tirar, né, assim, a dominância, né, do valor do dólar. E como já propôs o Putin, né, pode essa venda de commodities pode ser também feita através de outras moedas. Então, isso pode causar uma grande recessão no mundo, né? A gente via esse problema monetário, né, no mapa astral desde 2020, e essa recessão vai causar inflação, consequentemente, né, vai causar recessão, ou seja, uma diminuição do crescimento, né, econômico, né, e eu acho que o Brasil vai passar uma forma um pouco mais tranquila, por isso, porque tem como produzir alimentos, tem como produzir recursos, né, no próprio país, mas países mais pobres provavelmente vão passar até por problemas de fome, realmente isso pode ser bastante drástico para esse mundo globalizado que a gente conhece, né? Então, isso, a gente começa um ano nesse momento, então eu já tinha dado essa ideia para vocês, resiliência para enfrentar o que vem pela frente, né? Também não estou aqui para botar medo em vocês, né? E tentar ser alguém fatalista, né? Mas é preciso ter essa noção de que algo muito grande na vida financeira do mundo está acontecendo, né? Que isso vai ter sérias consequências, né, no mundo e na nossa vida financeira daqui para frente, né? E aí, por isso que eu digo, é um momento de quebrar paradigmas, quebrar nossos preconceitos, nossos paradigmas, pensar diferente, ser realmente revolucionário e libertário, né? Pensar de uma forma mais, realmente mais coletiva, né? E pensar, né, que ao mesmo tempo que o governo, que essas massas governamentais têm o poder de fazer uma guerra, né, que é o lado né, do Putin, né, fazer uma guerra e destruir um país só para tentar impor só para apresentar o seu dinheiro, né, o rubro, como moeda, como uma opção de moeda, né, frente ao dólar, que foi praticamente, né, isso que o Putin está fazendo. E eu sei que isso é meio difícil de entender, né, precisa de realmente escutar economistas, escutar gente, né, que pensa diferente o mundo. Eu tento passar aqui um resumo para vocês. Estou tentando ser o mais didático possível. Se você tiver alguma dúvida, pergunta para mim, eu tento explicar no detalhe. Mas o Putin faz isso de um lado, né? Ou seja, ele ele monta uma guerra, faz uma guerra, né? Pensando, né? Caso pensado para mudar a ordem monetária do mundo. Ao mesmo tempo que o Putin faz isso, né? Os países ocidentais já geraram muito dinheiro, já tem a inflação como um meio de diminuir a dívida deles no futuro, mas agora sobra pouco recurso para eles continuarem fazendo isso, né? E a gente não sabe provavelmente o que vem pela frente, se eles vão, né, se quando realmente faltar recursos, né, eles não podem, como já foi feito, não estou falando nada de especial, né, isso já foi feito, não podem confiscar o dinheiro, né, da população, né, aumentar impostos e tudo mais.
visto que esse recurso da inflação, né, e o ajuste dos juros não tem muito espaço mais para criar dinheiro como eles precisam, né? Então, realmente, temos que prestar um pouco mais atenção nessa questão monetária, isso influencia a vida de cada um. Então, eu vou começar a falar um pouco mais disso, né? Espero que tenha ficado, né, inteligível esse breve resumo que eu dei, mas o que eu quis dizer é o seguinte, né? Esses governos, né, eles manipulam a massa para sempre vender suas moedas e vender os seus recursos, né, sem pensar, né, se vai morrer gente na guerra, se vai separar famílias, né, se os seus próprios soldados vão sofrer ou não, né, do outro lado, né, para manter esse pensamento de crescimento constante, né, que na verdade é o que mantém o poder, né, do governo. O governo faz isso, ele, olha, eu preciso me reeleger, então eu vou dar Bolsa Família, eu vou pagar sua faculdade, eu vou dar empréstimo mais barato, eu vou liberar o fundo de garantia. Então, são manipulações dos dois lados, né? Então, é importante que a gente pelo menos saiba que está sendo manipulado, né? Para saber tomar as nossas decisões. Eu acho que isso é importante, a gente saber tomar as nossas decisões. Então, eu tenho estudado muito sobre essa questão econômica, né, e monetária. Eu já percebi isso há um bom tempo, que a grande guerra está sendo travada nesse campo, né, e, sim, do que eu consegui perceber, né, assim, o grande diferencial é que a gente está entrando numa era onde a gente vai continuar seguindo o caminho da evolução, que é alcançar, né, a liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a, a lei acha meios, né, de fazer, mesmo que tenha toda essa, né, essa massificação governamental, a lei encontra os seus meios, né? O Darwin diria, a natureza acha o seu meio, né, de fazer sobreviver ali né, e continuar a evolução. Então, cada vez fica mais forte a questão das criptomoedas, né? Bitcoin como a ideia principal, mas existe, que é importante dizer, Bitcoin, que é uma ideia baseada na deflação ao invés da inflação, ou seja, cada vez mais eu tenho menos dinheiro, então, né, o dinheiro, consequentemente, cada dia vai valer mais, né? Então, é importante que vocês estudem criptomoedas, né, inicialmente o Bitcoin, mas depois do Bitcoin vem uma enxurrada de produtos e de questões que são difíceis, não são fáceis, né? E é importante que a gente faça sozinho. É um conhecimento que eu indico que vocês estudem por conta própria, não assim para entender, né? Vocês podem aprender com qualquer pessoa, até comigo aqui estou passando informações para vocês, mas para investir, é importante que vocês façam por conta própria, né? Não caiam, né, em, em sistemas de pessoas que chegam para me dar o dinheiro que eu vou fazer render 1000% ou 10%, porque muito provavelmente é uma fraude, né? Façam o processo pessoalmente, né? Então vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças, mas é algo que precisa de um pouco mais de horas ali de estudo para que seja possível entender como funciona.
Mas é importante que vocês pensem, né, que esse assunto monetário, ele abre uma série de outros assuntos, né, até chegar num momento, em que seja possível pensar no mundo não mais com estados, né? Porque o que realmente define o estado, né, se a gente for parar para pensar, é sua moeda, né? Aquilo que você está preso à moeda do país, né? Então, isso de certa forma te prende ao Estado. Você depende do Estado porque é o Estado que emite moeda. Mas quando você consegue usar uma moeda que está fora, né, do sistema limitador do Estado, né, uma moeda que tenha o seu sistema de controle descentralizado, ou seja, não é o Banco Central que controla, mas é uma rede de computadores, né, espalhados pelo mundo. E se você, por exemplo, se os Estados Unidos agora fala, olha, ninguém nos Estados Unidos vai poder criar criptomoedas. Então, é uma rede, é uma moeda trabalhada em rede. Então, os Estados Unidos saindo, ainda vai sobrar o resto do mundo, né? E assim a gente pode pensar na China, União Europeia. Então, é importante que a gente pense sobre isso, que a gente perceba o quão libertador é isso, né? O quão libertador e também o quanto é revolucionário isso, né? O quanto é revolucionário. Em alguns momentos, quando eu falei ali na lunação de Aquário, eu falei sobre previsões, né, que o fundador da Biose disse sobre o Brasil e sobre o mundo. Então, ele mesmo dizia: eu sou padrão monetário, né, uma só língua, né. Então, são coisas que ele profetizou, né, mas que elas vão acabar acontecendo, mesmo que essas oligarquias governamentais continuem nos prendendo com esses dogmas, esses preconceitos, esses paradigmas, né? Então, essa conjunção Saturno e Marte é uma conjunção de quebra de paradigma, né, de realmente choque entre o novo e o velho, né? É uma conjunção que tem bem esse aspecto, né? Muitas poucas pessoas poderão usar essa questão que eu falei para você, né, de saber combinar a força de Marte com a responsabilidade de Saturno, né? Pouquíssimas pessoas têm essa visão. As pessoas ou vão preferir o velho ou vão preferir o novo, né? E poucas pessoas vão enxergar, né, que Saturno aqui entra como um construtor, né? Marte quebra os paradigmas e Saturno vem construindo, né, outros alicerces, construindo um novo meio de pensamento, né, um meio mais libertário, né, um meio mais revolucionário, né? Então, muitas pessoas não vão conseguir enxergar esse processo, então elas vão ter um processo um pouco de ruptura, né? E é nisso que os astrólogos, né, falam bastante sobre essa questão da ruptura. Então, para vocês, eu estou tentando delinear o máximo possível para que vocês também consigam perceber os movimentos, consigam perceber as coisas acontecendo, né? E também, né, como eu disse, né, então se eu tenho um choque entre o novo e o velho, então posso ter choque entre movimentos libertários, né, e movimentos autoritários querendo manter, né, as coisas funcionando do jeito que estão, né? Então, e eu posso dar até um exemplo simples, né? Como existem paradigmas, né, dentro principalmente dentro desse campo da vida monetária, né? Hoje é uma coisa
fácil de entender que a poupança rende muito pouco, né? E um rendimento muito baixo, que não chega nem perto né, da inflação, ou seja, você perde, se você tem um dinheiro na poupança, o seu dinheiro perde valor, né, porque a inflação vai tirando, né, a inflação é maior do que o rendimento da poupança, então você acaba perdendo dinheiro. E existem CDBs, que é o crédito direto bancário, ou seja, você está emprestando dinheiro para o banco, né, e o banco, né, vai fazer esse dinheiro render, vai te dar um prêmio por isso, né? É um tipo de renda fixa, né, que pelo menos rende o valor da inflação, né? Alguns rendem até mais, né? Vocês veem algumas contas digitais aí rendendo 150%, 200% do CDI. CDI é um valor, ele quase atinge a taxa Selic, né? Quase chega no mesmo valor da Selic, então é praticamente o valor da taxa de juros. Isso é um paradigma, né? Por quê? Porque se você perguntar para uma pessoa mais velha, ela vai falar, onde você guarda dinheiro? Muito provavelmente, muito provavelmente ela vai falar que é na poupança, né? E você pode tentar explicar para ela que a poupança está ultrapassada e provavelmente ela vai continuar acreditando que a poupança é melhor, né? Porque está cristalizado no pensamento dela isso, né? Para ela, né, isso é um paradigma. Para ela, isso é uma coisa que é, é um conhecimento que pode chegar a 10 pessoas para falar para ela, explicar para ela, que ela ainda vai duvidar, né? Então, esse é um exemplo dessa questão da quebra, né, do choque entre o novo e o velho, né, entre a coisa que surge como um movimento que traz né, o novo, que traz uma mais moderna, né, Marte em Aquário, e contra aquele pensamento, né, arraigado, né, que foi construído ao longo do tempo, né, Saturno em Aquário. Saturno em Aquário, ele pode tanto trazer aquela questão de ser fixo, né, nas ideias, não querer mudar a minha forma de pensar, mas ele também pode ser, né, um construtor de um pensamento novo, ele também pode ser, sim, um, não um coadjuvante, mas um estabilizador, né, desse pensamento novo, né, de ser aquilo que fundamenta, né, o pensamento novo, que dá estrutura para aquele pensamento novo. Então, esse exemplo da poupança que eu dei para vocês, agora vocês pensam, né, se alguém chega com uma pessoa mais velha e fala de Bitcoin, né, fala que ela precisa baixar um programa no celular, né, e que ela mesma consegue movimentar, né, o seu dinheiro sem precisar de banco, né, e que existem, né, quando você vai a fundo na informação, você consegue fazer empréstimo, né, e poupança com Bitcoin sem precisar de banco, né, então são conhecimentos, né, são quebras de paradigmas que trazem muito forte essa questão entre o velho e o novo, né, entre Saturno e Marte. Então, uma semana importante para a gente pensar sobre isso, porque essa semana, né, é a semana da conjunção Marte-Saturno. Eles não estão em quadratura direta com Urano em Touro, mas existe uma quadratura, né, por signo, né, que são signos fixos, então essa conjunção influencia também esse Urano em Touro. Então, deixa essa liçãozinha para vocês pensarem, né, sobre esses paradigmas que cada um de nós temos e que precisa ser mudado, né, pensando coletivamente. Até porque, né, pensando coletivamente, as moedas digitais são uma forma de distribuir riqueza, né? Em pesquisa eu vejo, estudo muito sobre isso e
o país que mais tem criptomoeda é a Nigéria, então um país da África, né? Isso a gente pensar de forma per capita, né? Então, o país que tem mais contas, né, em corretoras de criptomoedas é a Nigéria. Então, se percebe como também é um sistema de distribuição de renda, né? E se houver um colapso monetário mundial, será ainda mais, né? Porque muito provavelmente essas questões, né, os bancos, né, começa no Banco Central, mas todos os bancos aí renomados e né, que hoje, há muito tempo vem criticando, né, as criptomoedas, hoje já estão demonstrando certo interesse, já estão demonstrando que precisam regulamentar, que precisam estudar, porque eles já perceberam que a perda do dinheiro, a inflação, né, e a perda do valor monetário é o assunto, né, do futuro próximo. Então, eu sei que se você começou a ver esse vídeo para escutar sobre astrologia e você está escutando aqui sobre é, economia, eu sei que é meio estranho, eu sei que soa diferente, mas é, a astrologia ela, né, pode ir desde a vocacional, né, até a astrologia que visa saúde, né, então a gente pode olhar de várias formas, né, e espero que esses avisos, né, e essas reflexões que eu trago para vocês realmente motivem vocês a estudar mais esses assuntos, porque realmente eles serão importantes aí no futuro próximo, né. Agora eu vou mostrar para vocês aqui os mapas, né, dessa semana para fundamentar essas coisas que eu trouxe, né, para falar para vocês.